galerinha, mais uma vez estamos aqui reunidos para falar um pouco de teologia e dessa vez com cultura pop. É isso, hoje nós vamos falar sobre Star Wars, a primeira trilogia, episódio 4, 5 e 6, e comigo está hoje o meu amigo Nathan, cofundador da Prolegame, né? E aí, Daniel, tamo junto, hein? Mas estamos voltando aqui, se Deus quiser, para poder ver se produz alguma coisa boa para ajudar, né? Se apresenta, Nathan. Então, meu nome é Nathan, né? Eu, como o Daniel uma vez já fez uma postagem, eu cheguei a incentivá-lo a tomar essa iniciativa para poder começar o Prolegame, né? Que ele tava colocando dificuldade e tal, não sei o que. Bora, Daniel, mas aí Isso é verdade. a gente começou junto, ele deu continuidade e tamo aí, né? Tenho 27 anos, sou formado em teologia e acabei de acabar uma pós em teologia sistemática e tamo aí, vivendo a vida, procurando estudar e, se Deus quiser, cooperar mais aí. Amém. Estamos também hoje com a nossa querida Rebeca, que no mês de junho fez aí uma série de textos falando sobre Luke Skywalker, né? Grande Rebeca. Sim. Oi, tudo bem? Meu nome é Rebeca, eu sou farmacêutica, tenho 29 anos e sou apaixonada por universo nerd. Apesar de não ter vivido isso muito na infância, eu tô vivendo agora depois da adolescência para a idade adulta. Nunca é tarde, né? Então eu sou apaixonada por tudo que é universo de cinema, série, eu adoro. Então quando eu recebi o convite de Daniel para fazer uma saga para Prolegame, veio logo à mente. Vou falar sobre Star Wars, porque é fantástico. E eu agradeço o convite para participar também do podcast. Exato, o que gerou até briga. O Pedro quase me bate quando soube disso, viu? Pois é. Eu não sabia de nada. A Digo culpa não é logo. sua, não. A culpa sempre vai ser de Daniel. É, a culpa é sempre minha, né? Verdade. Eu já tô acostumado. E quando eu vi a postagem, eu perguntei se já tava tudo certo. Pois é. Você já perguntou quando terminou a série, na verdade, né? Exatamente, foi um vacilo meu. Pois é, esse pessoal, o nosso grande e querido, aquele que sempre quando se fala de cultura pop na Prolegame, ele está aqui para nos ajudar, tem me ajudado com os podcasts e mais uma vez está conosco para falar aí sobre cultura pop e cristianismo, o grande Pedro. E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu já estive em outro podcast, vocês já me conhecem, já escrevi bastante lá pra Prolegame. Eu nunca vou conseguir falar. Prolegame. É um trava-língua pra mim. Já escrevi pra página do Instagram, é mais fácil dizer assim. E hoje estou aqui pra falar da minha saga de filmes favoritos. Desculpa, fãs de Senhor dos Anéis, de Harry Potter, das Crônicas de Nárnia, mas pra mim ninguém supera Star Wars. Me perdoem. É pesado, pessoal. Não me cancelem, mas é isto. E pra falar de Star Wars, Daniel me incumbiu da missão de dar um panorama sobre a produção dos filmes. E então, Star Wars foi o primeiro filme, foi exibido, foi o Uma Nova Esperança. Ele foi lançado no dia 25 de maio de 1977. Ele é o primeiro filme a ser lançado, mas na ordem cronológica, ele é o episódio 4, seguido do episódio 5, que se chama O Império Contra-Ataca, que foi lançado no dia 21 de maio de 1980. E por fim, para fechar essa primeira trilogia, nós temos Star Wars, episódio 6, O Retorno de Jedi, que foi lançado no dia 25 de maio de 1983. Esses filmes contam a história, começam, na verdade, eles dão introdução à saga Skywalker, sempre voltada para o personagem de Luke, a família Skywalker, com Luke, a sua irmã, a princesa Leia, e o Darth Vader, que é um personagem que está no lado sombrio da força, e conta, como o próprio nome já diz, guerras intergalácticas, onde os Jedi se unem para lutar contra as forças do Império. É curioso você pensar que hoje em dia nós temos diversas produções de Star Wars, são super produções inclusive. Nós temos uma série que é muito recente, super premiada, super aclamada, que é The Mandalorian, do universo de Star Wars, e que atualmente, por exemplo, não filma mais tantas coisas com o fundo verde, o famoso CGI. Eles já filmam com uma parede de LED, para na hora que a cena está sendo filmada,
já ter aquele background e imergir ainda mais os personagens, os atores no personagem, naquilo que estão falando. Só que em 1977, o filme que foi lançado não foi dessa forma. George Lucas tinha um sonho de fazer Star Wars, e tudo aquilo que você vê na primeira trilogia, todas as naves, todos os planetas, tudo aquilo foi filmado em tela verde. Ele não foi o precursor, a gente sabe que não, o CGI já existia, mas ele veio como um diferencial, ele veio trazer revolução para a produção cinematográfica. Todas aquelas naves eram miniaturas, ele criou tudo. Se você procurar na internet, você vai ver várias fotos dele com os droids no tamanho dele. Chega a ser até engraçado, mas por ser fã da saga, eu fico até emocionado. Eu sou apaixonado por cinema, por produção audiovisual no geral. E quando eu vejo uma pessoa trabalhar com tanto afinco e tanto amor por aquilo que faz, feito foi o caso de George Lucas, eu fico. É admirável demais, sério. Fico besta. Queria ser 1% do que ele conseguiu. Queria conseguir produzir 1% do que ele produziu. Que lapa de produção, hein, Rubinho? E lapa de produção, velho. Já pensou? Uma Estrela da Morte em miniatura virar a maior ameaça do universo. Exato. E aí ele deu aula de como fazer cinema, de como fazer CGI, porque se você pegar outros filmes de 1977, você vai ver uma discrepância muito grande, então você vai ver o quanto ele se entregou para esses filmes saírem. E isso pra mim já é uma primeira coisa que sempre que eu vou falar de Star Wars e correlacionar com o cristianismo, eu sempre vou fazer questão de citar isso, porque o trabalho de George Lucas é um trabalho digno de glória ao Senhor, porque o bicho trabalha muito bem feito, ele se dedica, ele tem afinco, ele tem amor por aquilo que ele faz. E a gente consegue perceber que é a graça de Deus ali, dando sabedoria, dando discernimento para ele produzir aquilo que ele produz e criar essa saga tão maravilhosa que todos nós amamos. Rubinho, e o mais engraçado, como tu falou, né, que hoje a gente, quando para pra assistir o episódio 4, 5 e 6, que foram os primeiros a ser lançados, a gente vê, meu irmão, que produção, pô, foi uma produção do caramba, mas quando a gente vê hoje, meu Deus, que tecnologia antiga do caramba, mas que no tempo, meu irmão, revolucionou o cinema mundial, velho. Foi uma tecnologia totalmente, para aquela época, foi totalmente avançada, que, tipo, estourou de uma forma, tipo, inexplicável, né, velho? Exatamente. Produção, acho que a gente vai assistir até mesmo alguns filmes recentes. Tem produções que deixam a desejar, mesmo com toda a tecnologia de hoje, deixam a desejar muito mais do que Star Wars na década de 70. Demais. A gente percebe que tem muitos filmes hoje que não tem a qualidade de produção, de cuidado com cada detalhe, como Star Wars ali tem, como realmente o Nathan falou. Foi uma revolução para todo o cinema, não tem como nós negarmos essa ideia. E é interessante observar que Star Wars é uma saga que envelheceu bem. Porque muitos filmes da época, 70, 80, quando você assiste hoje, você percebe que tem muitas coisas que são muito artificiais, muito estranhas mesmo. Só que Star Wars não, ele envelheceu muito bem. Você assiste, o filme tem 50 anos quase, você assiste e você acredita naquilo que está acontecendo, aquilo te convence de que é real, porque é bem feito, é muito bem pensado. O domínio criativo que ele tem sobre aquilo que ele está produzindo ali é espetacular. Eu sou meio suspeito para falar de Breaking Bad, mas eu comparo o domínio criativo de George Lucas com o mesmo domínio criativo de Vince Gilligan, que foi o idealizador de Breaking Bad, porque você consegue perceber que não tem nada fora de lugar, sabe? Se fosse um quebra-cabeça, todas as peças seriam encaixadas muito bem feitas, formando um grande quebra-cabeça que visualmente é lindo. E por mais que eles adentrem nessa galáxia, eles vão mais fundo, vão para outros lugares que você nunca pensou que viria, como é o caso de The Mandalorian. Mostra um outro lado, parece uma história de faroeste na galáxia, mas ainda assim condiz com tudo aquilo que foi criado há muitos anos atrás. Exato, inclusive, né, Rubinho, o universo Star Wars, ele é tão grande que, meu irmão, esse ano mesmo tá para ser lançado quantas séries? Tá para ser lançado a terceira temporada de Mandalorian, e também tá para ser lançado no final do ano mais umas séries do próprio universo Star Wars, né, velho? Então é incrível como esse universo tem o que falar
E não tem como as histórias ficarem, tipo, desconexas com os primeiros filmes, né? Que foi o episódio 4, 5, 6. Atualmente tá saindo uma série animada chamada The Bad Batch. Conta a história de um esquadrão que aparece no final de uma outra série animada, que é a Clone Wars. Já está saindo esses episódios. No final do ano tá pra sair a série, possivelmente, né? Não foi confirmado a data ainda, mas tá pra sair a série do Boba Fett. Que eu tô muito animado pra ver, muito animado mesmo. E a do The Mandalorian, a terceira temporada, o Hollywood Reporter já divulgou que possivelmente não sai mais esse ano, mas sai no início do próximo. Então, mas tem muita coisa de Star Wars ainda. Eu tenho certeza que ainda vai sair coisa, desenho animado e livro e, enfim, a gente sempre vai estar consumindo porque Star Wars nunca vai ser demais. Verdade. Realmente é um universo que encanta e não tem como nós deixarmos de apreciar todo o seu valor. No entanto, hoje nós focaremos apenas na primeira trilogia, né? Como já disse no início, episódio 4, 5 e 6. E vamos então falar um pouco do nosso personagem principal, não é isso? Luke Skywalker. Grande Luke. Grande Luke, né? Pedro pode então começar aí falando sobre esse jovem que, como ele mesmo disse, é o centro, ele e a sua família ali do enredo da história, para nos falar um pouco sobre o grande Luke. Então, velho, Luke Skywalker é um jovem sonhador, né? Porque a gente conhece ele no Uma Nova Esperança, muito bem interpretado por Mark Hamill. Por mais que tenha alguns probleminhas de atuação, mas a gente consegue perceber o quanto ele evoluiu no decorrer dos filmes. Mas ele é um jovem muito sonhador, né? O sonho dele é sair de Tatooine, que pra mim é uma cidade encantadora. Por mais que você olhe ali, só vê terra, só vê aquelas casinhas, as cúpulazinhas das casas, e elas são basicamente no subterrâneo. Mas eu sou encantado por Tatooine, porque aqueles dois sóis de Tatooine pra mim representam esperança. Eles me... Gente, eu sou muito besta, eu vou elogiar Star Wars em todo momento aqui, desculpa. Fique à vontade, meu filho. Fique à vontade. E é bem interessante também o que você falou, que é a questão dos dois sóis, como se dá a questão das cores, né? Você falou aí, comparou com Breaking Bad na questão da produção, e eu sempre percebi como a relação das cores que o diretor fez. Embora seja muitas vezes, em algumas imagens, tom sobre tom, ele deixa claro o foco que ele quer dar na imagem. Essa cena de Luke observando os dois sóis, ela é linda, como ele... A questão foca no horizonte, nas duas luas, há um pensamento distante, de alguém que sonha alto. Exato. É muito linda realmente essa cena aí, e como o diretor ele fez questão de dar esse foco até mesmo na imagem, para nós percebermos o sentimento que deveria ter ao olhar para aquilo. Exatamente. E o sonho dele é sair dali de Tatooine e ir conhecer a galáxia e se aventurar pelo universo. E aí quando acontecem algumas... A gente pode falar spoiler porque, velho, esse filme é de 77 e todo mundo, se vai ouvir, é porque já assistiu Star Wars. E aí quando acontece dele encontrar os droids, ele encontra o R2-D2 e vê que tem uma mensagem pra Princesa Leia, que até então ele não sabe quem é, que é sua irmã. Ele vai e se encontra com o Obi-Wan, é todo um rolê lá, porque o povo quer pegar os droids, quer pegar o R2-D2. E aí quando ele se encontra com o Obi-Wan que tá defendendo ele finalmente consegue, né, sair dali de Tatooine, ele consegue conhecer a galáxia, e aí começa uma jornada do herói, que é o famoso arco do herói, que é muito bem trabalhado na história de Luke Skywalker, e começa todo o treinamento dele, né, que é um treinamento que é um exemplo, inclusive. E aí, quando ele começa o treinamento dele, gente, eu acho genial, porque é algo que a gente vai falar mais pra frente, que é a questão do Mestre Yoda, mas é incrível como você percebe que a história de Luke Skywalker quebra o próprio personagem de Luke Skywalker. Porque ele sai querendo conhecer a galáxia, querendo dominar tudo ali e tal. E aí quando ele se depara e começa a fazer o treinamento dele e tal, ele começa a perceber que o treinamento não é aquela grandiosidade que ele esperava. São coisas pequenas, sabe? Quando ele começa a treinar com Yoda e Yoda falar sobre paciência, sobre sabedoria, a gente sabe que isso vai desembocar na última trilogia, que tem uma cena icônica, mas que, velho, é incrível a forma como Yoda tenta passar a sabedoria, tenta mostrar a diferença entre sabedoria e conhecimento pra ele, que não é... Olha os spoilers aí pra vida cristã, hein? Tem que ficar ligado.
Pois é, Tá nas coisas simples da vida. exatamente. Eu acho que a história de Luke é uma história que nos inspira nessa questão, sabe? Eh, de mostrar como, como aprender sobre Cristo. Eu acho que sobre como se aventurar na vida cristã, com ousadia, com coragem, com força, com determinação, ciente de que isso não vem de nós. Porque a força, que é o que a saga de Star Wars fala sempre da força, que a força esteja com você, que a força esteja com você, tarará, tarará, pipipi, popopó. Mas, velho, se a gente for correlacionar a força é o Espírito Santo que está dentro da gente e nos movimenta, nos conduz. A força é a graça de Deus que vai estar sempre nos direcionando, nos dando sabedoria. E, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio ser tão bom? E o mais incrível, né, Rubinho, é que a gente vê no personagem de Luke, quando ele começa a ter as descobertas dele sobre o próprio universo em que ele tá morando, né, sobre a mensagem que ele tá vivendo, ele começa a buscar o treinamento, mas ao mesmo tempo, né, eu não sei se eu já posso falar sobre isso, né, mas quando ele vai encontrar o Mestre Yoda lá no seu treinamento, ele vê que não é aquilo que ele realmente achava que seria, né? Quando ele recebe a mensagem de que precisaria sair e o Mestre Yoda fica com medo, tipo, você não terminou seu treinamento ainda, você não terminou seu treinamento ainda, e ele insiste em continuar, né? Mas ao mesmo tempo, quando ele termina de realizar a missão dele, ele volta para terminar o treinamento dele com o Mestre Yoda, ou seja, a gente vê uma questão de objetividade na vida dele, em alcançar o desejo dele, que está no coração dele, entende? Isso é uma coisa muito interessante com relação à perseverança, né, da própria vida em querer alcançar os objetivos. E é interessante observar que, mesmo descobrindo tudo que ele descobre, passando por tudo que ele passa no primeiro confronto que ele tem com Darth Vader, né? Ele não desiste do treinamento. Ele não desiste de fazer o que ele precisa fazer. Ele tem um objetivo maior. O objetivo dele, ele compreende que é maior do que ele mesmo. Então, ele não pode ser parado por causa de uma derrota no meio do caminho. Porque se você observar no episódio 5, assim, ele declina, né? Porque ele perde a luta com Darth Vader, ele perde o amigo, Perde a mão. Perde a mão. Então, ele tem um prejuízo muito grande ali no meio, né, da trilogia, no meio da saga. E isso não impede ele de prosseguir com o seu objetivo, que não é se vingar. O objetivo dele não é se vingar contra Darth Vader ou contra um império, mas sim estabelecer a paz entre as galáxias, enfim, os planetas, os reinos. A cena que você falou aí do pai é incrível, né? A cena que Daniel falou e que Rebeca confirmou sobre a mão, de ter perdido a mão, é incrível. Porque nesse momento ele não perde só a mão, ele praticamente perde a vida, né? Porque ele tá lutando contra o cara que ele acabou de descobrir que é o pai dele. Gente, Sou seu pai. que essa cena aí. O grande inimigo da Aliança Rebelde é o pai de Luke. Pois é. Tipo, dá pra você ouvir Maísa cantando ao fundo, né? Meu mundo caiu. Pronto. Muito bom, muito bom. E a coisa que vocês estão falando disso, do Luke nessa cena, mas retrocederam um pouco antes, eu acho muito incrível que um dos grandes problemas de Luke Skywalker é justamente o medo dele. O trava dele é que ele tem medo demais. Enquanto a gente vai perceber que o problema de Anakin era o orgulho, né? Que o próprio Yoda ele vai falar, o medo de Luke era seu maior inimigo. Então, é tanto que quando ele vai ali pra caverna, no treinamento com Yoda, ele tem uma batalha ali que ele acredita ser contra o Darth Vader, só que, na verdade, ele encontra a própria face e percebe que o medo é o seu maior inimigo. Caramba, incrível essa cena, velho. Muito incrível mesmo. E a gente, ao perceber isso, mesmo sendo o medo seu grande inimigo, a gente percebe que ao encontrar, ou ao ver, enxergar pela força os seus amigos em perigo, aquele mesmo medo em prol de uma causa maior, em prol dos seus amigos, em amor aos seus amigos, ele é deixado de lado e Luke, então, ele percebe que ele precisa fazer alguma coisa. Eu acho incrível isso, porque se a gente for trazer para a vida cristã,
Embora sim, muitas vezes nós tenhamos medo de fazer as coisas, esquecendo que não somos nós, mas sim é a graça de Deus por meio de nós que nos faça, ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, o que ele faz pela graça de Deus, sempre visando um bem maior, é algo invejável para todo e qualquer cristão. Eu consegui e nitidamente naquela hora ele fazer essa analogia. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso, por mais que eu seja a grande esperança dos Jedi, por mais que eu seja aquele que precisa treinar para vencer Darth Vader, agora eu preciso fazer alguma coisa pelos meus amigos. Então ele deixa o medo de lado e ele então vai e faz exatamente aquilo que ele percebe que precisa ser feito. Eu achei essa parte aí muito incrível justamente por isso, porque a gente muitas vezes se deixa levar pelo medo. Até mesmo como pastor, muitas vezes vem aquele sentimento: eu acho que eu não sou capaz, eu não acredito na minha capacidade, esquecendo que não sou eu, que sempre é Deus, é a graça de Deus a nos usar, a nos guiar e a nos dar a força para fazer as coisas. Daniel, e o mais incrível disso aí, né, já que a gente tá fazendo uma analogia com a vida cristã, eu tava trabalhando e perguntei para um cliente meu, né, bicho, o que é que tu acha desse versículo de que os tímidos não herdarão o reino dos céus? O que é que tu acha como tímido? Ele falou para mim assim, o tímido eu enxergo como uma pessoa que teme ao homem, porque a partir do momento que ele, eu não sei se eu estou correto, né, com relação a isso, mas imagine você como tímido, deixa de ser quem você é por medo de uma pessoa que talvez você a tenha, ou das pessoas que você os tenham como pessoas superiores a você, né? Então, é uma coisa que a gente precisa vencer na nossa vida, né? Tem esse entendimento de que não podemos nos submeter a esse tipo de coisa, né? No caso, ao medo, a saber como, tipo, achar que as pessoas vão simplesmente impor algo sobre nossas vidas, quando na verdade a gente tem a própria graça de Deus, ou a gente tem um próprio Deus que ele é o Todo-Poderoso, é o único o que a gente deve temer, é o único Deus que a gente tipo deve devotar, entregar toda a nossa vida, todos os nossos medos, ansiedades e tudo mais. E é o próprio Deus que, através do seu amor, né, ele lança fora todo o medo. Então, quando a gente vive dependente dessa graça de Deus, a gente passa a enfrentar os nossos medos, a gente passa a deixar a timidez de lado e avançar, né? Dar o passo avante para poder, de fato, alcançar os objetivos que a gente tem na nossa vida. É verdade, desse jeito mesmo. Esse paralelo com timidez que o Nathan fez é muito interessante. Mas também tem um outro conceito a respeito de timidez que é importante destacar, porque às vezes o tímido ele não tem medo das pessoas, mas na verdade ele valoriza tanto o próprio ego e valoriza tanto a si mesmo que ele prefere se esconder e se proteger da vergonha, da possibilidade de fracassar, porque ele entende que ele é mais importante do que a mensagem ou do que a missão que ele tem para cumprir. E essa é uma postura que, comparando com o Luke Skywalker, que ele não tem. Em qualquer momento, ele não tem medo de ser menor, de se diminuir. Ele não tem medo, não tem vergonha. Ele não é uma pessoa tímida. Ele considera que a missão que ele tem é mais importante do que ele mesmo. É incrível isso mesmo. É desse jeito. Ele que sabe que a missão tá acima dele e que se ele entrou nessa missão é porque de alguma forma ele vai ser útil para ela. O grande É medo dessa forma. dos grandes professores, dos grandes mestres Jedi em treinar os alunos era justamente essa questão de tipo achar que os alunos nunca estariam prontos para poder entrar nas missões, né? Nas batalhas e acabar cedendo a força para o Dark Side, né? O lado sombrio da força. Então, é uma questão também a olhar, né? Como a gente já falou aqui sobre a questão do medo e tal. Não sei se vocês conseguiram compreender isso que eu tava falando. Deu sim. Deu pra entender. E aí, Nathan, tu já tocou num assunto que sobre os grandes mestres Jedi têm essa preocupação com os jovens padawans, e aí isso faz a gente lembrar de Yoda, né? Que é eu acho que, por mais que eu goste muito de Obi-Wan, por mais que eu tenha uma devoção a Obi-Wan Kenobi,
mas eu acho que nenhum mestre Jedi consegue ser nível mestre Yoda, sabe? No sentido de treinamento e etc. Eu acho que o que ele faz de primeiro demonstrar a sua devoção para com a força, né? Porque ele sabe que a força está acima de tudo, acima de todos, e ele meio que confia única e exclusivamente na força. E segundo, pela forma de ensino dele. A pedagogia de Yoda é espetacular, velho. Pelo amor de Deus. Dos mestres Jedi, Yoda ser melhor. Exatamente. Muito bom. Sensacional. Realmente, admiro muito. Eu acho também, por mais que Obi-Wan seja muito bom, Yoda, ele é magnífico. Ele consegue trazer, desde o início, a forma que ele quis abordar Luke, tentando mostrar a ele que a aparência não é importante, mas sim a força que há. Desde o início, eu já achei a abordagem de Yoda muito sensacional, né? Como ele ensinou o Luke, a forma que ele tenta prepará-lo para situações, a forma que ele tenta passar os ensinamentos, a sua devoção à força, a sua dedicação, a importância que ele dá àquilo. Eu simplesmente vejo Yoda como realmente o melhor dos mestres Jedi. E aí, a questão de Yoda, isso nos faz refletir com relação a ter bons mestres na caminhada, né? Porque hoje em dia, velho, a gente tá arrodeado de pastor e não tem uma boa teologia, ou que pregam conforme o seu próprio coração, mas pregam em nome de Deus, tentam colocar o nome de Deus. E aí quando você olha para Yoda sendo um grande mestre Jedi e passando o seu conhecimento e a sua devoção a sua devoção com a força, passando isso para Luke Skywalker, a gente consegue entender sobre a necessidade que a gente tem como ovelha de ter um grande pastor, um pastor que cuide do seu rebanho e que nos oriente e que seja um pastor que pregue o evangelho, que pregue a palavra, um pastor cristocêntrico que tema ao Senhor, e o quanto isso vai fazer a diferença. A gente consegue perceber, por exemplo, no caso de Darth Vader, mais adiante, num próximo episódio que a gente for falar da primeira trilogia, a gente vai falar sobre isso, possivelmente. Mas Darth Vader teve também um grande Padawan, mas se deixou levar pelos desejos do seu próprio coração. E aí se entregou e se tornou o Darth Vader. Mas ele também teve um grande mestre. Ele também teve uma grande pessoa por trás dele que lhe ensinou. Então, Rubinho, e falando ainda com relação a esse negócio, né, sobre da gente, como cristão, procurar bons mestres, bons pastores e tal, você falou sobre procurar bons pastores que, tipo, sejam cristocêntricos e tudo mais, e eu acredito que uma coisa que deve ser enfatizado deve ser uma busca por estar numa igreja onde um pastor seja bíblico, né, mas que ele busque de fato, de coração, né, porque olhando com o Mestre Yoda, e você falou sobre isso agora, o Mestre Yoda ele tá simplesmente, ele se importa de fato com o interior do ser humano, né? Por isso que você vê muitas vezes ele achando que sabe de tudo, sabe, até com relação a Anakin, né? Não, você não está preparado para isso, não, Luke, você não está preparado para aquilo e tal. Ele não conseguia sondar de fato os corações, né? Apenas Deus consegue fazer isso. Mas você vê que o intuito do seu coração era preservar a unidade da força, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente deve procurar também, acho que, pastores que não sejam apenas vivam a ortodoxia, né, mas que vivam também a ortopraxia, que eles vivam de fato na prática daquilo que eles acreditam, né? Que não seja apenas uma coisa da boca para fora, mas sejam pastores que busquem aconselhar ou viver o seu ministério partindo do seu próprio coração, sabe, né? Quando Jesus Cristo encontrou com a mulher samaritana, né? Aí ela vai lá parafraseando, ela vai dizer assim, né? Não, é aqui que a gente te adora, é igual ali que adora, não sei o quê. Aí Jesus vai dizer assim, Deus se importa, né? Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, ou seja, não importa o local e tal. Então, é mais uma questão de interior, é mais uma questão de você ser verdadeiro, é uma questão de você, tipo, procurar pastores
E até mesmo a gente como cristão, a gente viver de fato a força de Deus, né? A graça de Deus, né? De todo o nosso coração, de não ser apenas uma questão estereótipo para querer demonstrar poder, para querer demonstrar que pode fazer tal coisa, que pode conseguir vencer o mal, que pode... Não, pô, de forma alguma. A partir do momento que a gente começar a fazer isso, a gente vai estar lutando com as nossas próprias forças e não com a graça de Deus, né? Então, acredito que é por aí. Eu sou meio tendencioso a falar, já que eu sou pastor, né? Fica complicado. Mas eu acredito que há realmente essa necessidade de termos bons referenciais de mestres. A imagem do mestre faz muita diferença. Os nossos pastores, eles querendo ou não, eles são os nossos guias, né? São aqueles a quem nós vamos olhar e, querendo ou não, nós vamos imitar. A igreja, ela reproduz muito do que o pastor é. Então, isso é inevitável. Com o tempo, a igreja vai tomando a forma e o pensamento do pastor. Demora às vezes, mas é natural isso. Então, ter bons pastores, ter bons mestres, homens, como o próprio Nathan está dizendo aí, que realmente sejam devotos, homens que adorem espírito em verdade, como o próprio Pedro também falou, que essa devoção de Yoda, a força, a gente pode fazer esse paralelo que o mestre, ele tem que ter, o pastor, ele tem que ter essa devoção a Deus, a palavra de Deus, e é fundamental. Eu acho que o Yoda, ele consegue trazer para nós muito essa aplicação daquele mestre que nós precisamos ter, que seja um pastor que realmente se dedique a Deus, a sua palavra, a exposição da sua palavra, a ortodoxia, a ortopraxia. É alguém que realmente a gente precisa ter muito isso em mente, especialmente porque os nossos dias são marcados de pastores de todos os tipos, né? A gente vai para diversas igrejas, encontramos pastores de todos os tipos. A gente vai na internet, encontra pregações do mesmo texto com diversos pastores de diversas linhas diferentes. E a gente aí tem várias opções para escolher. Infelizmente, muitos de nós têm escolhido mal. Tem uma questão com relação a esse paralelo de Yoda com os líderes, né? Os pastores atuais. Que se tem uma coisa que Yoda foi para Luke... exemplo. Yoda, ele foi a referência, sabe? Apesar de ele não se gabar ou se sentir orgulhoso pelo que ele fez, por tudo que ele fez na história dele, porque ele entende que não foi ele que fez, mas a força que fez com ele, apesar de não se gabar, Yoda tem plena ciência daquilo que ele faz. E a cena mais sensacional, assim, do treinamento todo de Luke com Yoda, que eu acho que poderia ter mais, eu acho pouco, sinto falta, queria mais Yoda, enfim. Quando Yoda consegue retirar a nave de Luke de dentro do pântano, né, daquele lago, e Luke já tinha tentado e não tinha conseguido, e ele olha espantado para Yoda e diz: "Eu não acredito." E Yoda responde para ele: "É por isso que você não faz." Nossa, esse trecho é sensacional. Eu Maravilhoso. vibro demais, eu amo esse personagem. Para mim, é o meu favorito. E Yoda, ele mostra que Luke pode fazer as coisas que ele faz, porque o poder não está neles, entende? Eles aprendem a usar esse poder, que é a força. E a mesma Eita, coisa glória. acontece nos dias atuais. Os pastores, eles não fazem com as próprias mãos aquilo que somente o Espírito Santo é capaz de fazer. Porque só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim como Jesus mandou os discípulos dizer, né, eles devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É realmente o que os pastores devem fazer, de cumprir o seu dever, de fazer aquilo que Deus ordena que eles façam, porque foi confiada a eles uma missão muito grande, uma missão que eles precisam se preparar. Daniel está pegando aí a responsabilidade, carregando nas costas nesse momento, por favor. É difícil, realmente. Por isso que eu tô dizendo, é difícil para mim, porque é algo que fala exatamente daquilo que eu sou, daquilo que eu fui chamado a ser. E é algo que eu realmente digo a vocês que é muito difícil. É muito difícil a gente, porque, querendo ou não, há elogios. E muitas vezes a gente tem que saber lidar com elogios de pessoas que nos elogiam com toda a boa vontade do mundo. Mas sabemos que nosso coração é enganoso. E a gente não pode deixar aquilo subir ao coração, não pode deixar aquilo seja germinado em nosso coração e frutifique. A gente não Sim. pode
achar que somos nós, a gente não pode pensar. A devoção, ela pode ser corrompida porque a gente para de olhar para a graça de Deus e começa a olhar, caramba, fui eu quem fiz. Exatamente. Então, é muito difícil isso mesmo. E só para finalizar, é, a importância de Yoda dar o exemplo para Luke. Luke se inspira em Yoda, mesmo tendo o treinamento interrompido e depois retorna. E ele acaba vendo Yoda morrer na frente dele. E Luke, ele aprende muito com Yoda. E boa parte do que Luke é devido ao ensinamento de Yoda. Ele não cresceu sozinho. Ele cresceu realmente por causa do ensinamento de Yoda. Meu Deus, parece que eu tô vendo Pedro e Jesus Cristo, né? Meu Deus do céu, incrível. Quando a gente vê essa questão agora não tô trazendo mais para a parte do mestre, né? E sim pra gente como os crentes, né, que estão lá sendo pastoreados, né? Essa questão da fé que a gente deve ter no nosso mestre principal, Jesus Cristo, no nosso Salvador, para poder viver aquilo que a gente coloca como barreira em nossa vida. Seguindo então, a gente pode agora já trazer outro personagem muito importante, né? Já foi citado aqui, que é a Princesa Leia, né? A grande general que comanda as tropas contra o Império. A Leia, ela surge aí como aquela rebelde que está à frente daqueles que estão contra o Império e uma organizadora, alguém que realmente se importa com as pessoas. Acho que a grande marco, né, de Leia aí seria essa preocupação com as pessoas, né? Eu queria começar primeiro dizendo que a Princesa Leia foi o meu grande amor da infância. Acho que foi de muita gente, né? Eu dividi, meu coração era muita dividido entre a Princesa Leia e E a... a Ranger Rosa. Exato! Tiro certeiro. Cara, ainda hoje eu sigo ela no Instagram. Ontem ela foi vacinada. Olha aí. Poxa, acho que foram os dois grandes amores da vida de todo mundo, da infância, né? Pessoal da década de 90 ali. Foi. Gente, desculpa, eu não entendi. Quem, além de Leia? A Power Ranger Rosa. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu fico calado porque não tive muito acesso a Power Rangers. Meu Deus, coitado. Que infância triste. Pois é, rapaz, que triste. Mas eu acho que a grande característica de Princesa Leia é exatamente isso. É a questão da compaixão, sabe? Ela, assim como Luke, ela tem consciência de que a sua missão está acima dela. Ela é só uma ferramenta que vai ser utilizada para chegar ali e completar a missão. E ela faz isso com todo o afinco do mundo. E você consegue perceber isso em todos os filmes que ela aparece. Absolutamente todos. Você percebe que ela vai até as últimas consequências para cumprir aquilo no qual ela foi chamada. E até nesses filmes mais recentes, eu só vou antecipar uma coisa, é que a gente descobre que ela nunca foi uma Jedi, mesmo tendo feito treinamento, ela nunca foi uma Jedi, mas ela se dedicou para ser uma manipuladora da força, e aí eu consigo enxergar isso como uma forma delas conseguir mais, não é mais argumentos, não seria essa a palavra, mas é como se ela conseguisse mais poder ou eu não sei, mais sabedoria para completar aquilo. É como se ela ganhasse mais armas, digamos assim. Ganhasse mais armas e se preparasse mais para dizer, não, agora eu vou encarar de vez a minha missão e agora vai dar certo e a gente vai até o fim. Porque por mais que ela não fosse uma Jedi, ainda assim ela estava se preparando, ela estava fazendo um treinamento para conseguir fazer aquilo pelo qual ela foi chamada. Eu acho a trajetória de Leia incrível. Rapaz, tá falando do apóstolo Paulo, que passou 13 anos sumido estudando para depois aparecer. Acho que fazendo uma boa comparação ao cristianismo, poderíamos trazer aí a Leia como sendo aquela que nos lembra das causas sociais para a vida cristã. Querendo ou não, ele se preocupa com todos, com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, ela está preocupada então com a justiça, se a justiça seja feita. Acho que a gente pode olhar muito para ela também por esse ângulo. Eu vejo muito a causa social no coração de Leia.
Inclusive, Daniel, é que com relação a essa questão que você falou, né, das causas sociais, e Rubinho falou também isso, que ela fez o treinamento, mas ela não se utilizou das armas e tal para poder demonstrar, né? A gente vê, né, meu irmão, tem pessoas às vezes que não precisa, velho, tá à frente de algum departamento na igreja, ou líder de alguma coisa, ou fazendo alguma coisa que, tipo, dê visibilidade na igreja para viver a causa social, né, meu irmão? Quantas pessoas, bicho, digo isso na minha igreja, né, pelo menos, né? Muitas vezes não estão à frente de nada, mas se preocupa tanto, né, velho, com os menos favorecidos, né? No caso, com as pessoas que são desfavorecidas na sociedade. Infelizmente, a desigualdade social, essa questão do racismo, do feminicídio, né? Do machismo e tal, tudo mais. Então, quantas vezes, velho, tipo, e isso toma pra gente mesmo, né? Meu irmão, às vezes a gente não precisa, às vezes não, né? Sempre, a gente não precisa estar cheio de armas ou sendo aparentemente alguém que talvez seja crente para poder viver. Meu irmão, o evangelho, ele simples e puro é a gente viver a verdadeira religião, como fala lá em Tiago, né? Então, a gente tem sim que se importar com as pessoas e não é preciso estar à frente de algo, não, viu? É somente a gente ter Deus no coração e amor pelo próximo. Simplesmente isso, para viver as causas sociais, independente de posição ou local que a gente esteja ocupando na igreja ou seja na sociedade. Pegando um gancho nisso, eu vou repetir uma citação que eu fiz de Luther King, quando ele lutava ali contra a questão do racismo, é que ele chamava os pastores das igrejas do Sul, ele não dizia, olha, venham me apoiem. Não peço que vocês apoiem a minha causa, eu peço que vocês simplesmente obedeçam e sigam aquilo que vocês pregam. A escritura que vocês pregam, sigam ela. Aí ela fala de justiça, ela fala de amor ao próximo, ela fala. Então, eu acho muito incrível essa citação, essa fala dele na sua carta aos pastores do Sul, porque é exatamente isso. A gente olhar para a vida cristã e dizer, poxa, a Bíblia fala sobre isso, eu preciso fazer. Eu não preciso ter holofortes para fazer alguma coisa. Não, eu sou cristão, eu preciso fazer isso independente de qualquer coisa. É algo que faz parte do meu chamado. Assim, Daniel, eu não sei a posição de vocês, né? Mas eu digo pelo menos a minha. Muitas vezes a gente, como cristãos, não digo eu, porque eu não sou a favor disso, né? Tem quem seja. Mas você vê, né? Pelo menos ultimamente, nesses últimos anos aí, que a política tem sido bastante quente por aqui, né? Quantos crentes, velho, a gente tem visto se envolvendo mais em movimentos sociais, como feminismo, Black Lives Matter e tal, e tudo mais, para poder defender algo que a própria escritura já defende, sabe? E se a gente for olhar para o próprio movimento em si, as pautas do movimento, a gente não pode defender uma ideologia por completo, velho, porque ela não define Cristo. Nenhuma ideologia define Cristo, apenas a própria Bíblia fala a respeito de Cristo. Por isso que eu digo, meu irmão, pra que tu defende isso, velho? Pra que tu tá se envolvendo com isso? Não é preciso disso não, pô, tu é cristão. Basta tu viver o evangelho que tu vai viver. O amor, a mulher, saber que tu não pode matar, que tu não pode ser racista, que tu tem que ajudar o pobre, a sustentar a viúva. Não precisa de um movimento social, pô. Basta você viver de fato o evangelho e pregar o evangelho. Às vezes as pessoas têm conhecido mais as causas sociais do que o próprio evangelho em si, que transforma, que é poder para a salvação do homem, né? Então, isso para mim, isso é um ponto bastante complicado. Eu digo isso, né? Eu penso assim, eu não sei vocês. Eu concordo. Eu acho que desde uma vez eu tive essa conversa contigo, Nathan, sobre isso, sobre essa questão de ideologia. E eu nunca esqueço dessa conversa, porque foi basicamente, acho que foi o quê? Uma meia hora, uma hora a gente falando sobre isso. E aí eu sempre me pego pensando sobre quando eu vejo algum cristão defendendo mais uma ideologia do que o evangelho e tal. Chega a ser absurdo o atual contexto em que a gente tá, em que pessoas precisam levantar bandeira de ideologia, quando a gente tem o cristianismo, meu amigo, seja cristão. É só você seguir o ensinamento de Cristo que não vai ter ideologia nenhuma para você precisar defender. Seja cristão, viva o cristianismo na prática. E aí, tudo isso vai ser só uma consequência. Exato. Inclusive, Rubinho, as próprias lutas com relação a racismo,
e feminismo, elas surgiram de dentro da igreja. Surgiram dentro da igreja. Só que ao passar do tempo começou, né, a entrar em filosofias humanistas, existencialistas, deterministas e tal. Então tudo isso fez com que fossem acrescentados pontos, e também tem a questão do marxismo, né? O marxismo cultural acabou se enraizando, infelizmente, dentro da igreja. E tem sido uma luta até hoje para que a gente possa lutar contra isso, né? E a gente vê que, tipo, hoje as novas ondas de movimentos sociais não são como elas surgiram, né? Elas surgiram dentro da igreja, então surgiu com princípios bíblicos. Hoje elas estão voltadas mais para o homem em si, independente de Cristo ou não, né? Então, não é necessário a gente defender uma ideologia. É necessário a gente defender apenas Cristo, viver Cristo de fato. Acho que é muito importante. O próprio David Koyz, em seu livro Visões e Ilusões Políticas, ele vai falar muito sobre isso. E eu acho que seria um livro que todo cristão, ou então, no mínimo, pelo menos todo cristão universitário, ele deveria ler, né? Já que ele quer olhar para essas questões sociais, acho que valeria muito a pena para que a gente pudesse entender o que são ideologias, as suas limitações, aquilo que defende, por que defende, né? E entender que o cristianismo ele está acima de tudo isso, ele está acima da questão do feminismo, ele está acima da questão da minoria, ele está acima das questões de direita, esquerda, conservadorismo, progressismo. O cristianismo está acima de todas essas coisas, né? O próprio Timothy Keller, ele vai falar ali no seu livro Racismo e Justiça à Luz da Bíblia, exatamente isso, que nenhuma ideologia ela consegue abarcar o cristianismo. Não há nenhuma ideologia que nós possamos dizer, não, aqui está a visão cristã. O cristianismo ele consegue simplesmente ser muito maior, e quando a gente diz muito maior, é justamente muito maior do que tudo isso. Ao falar de justiça bíblica, a gente fala de justiça por completo, a gente entende o homem à imagem e semelhança de Deus. E a gente pode até falar um pouco disso, lembrar um pouco do podcast sobre justiça social, racismo à luz da Bíblia, que foi ali com a Jacira, que é muito importante como a gente fala um pouco sobre isso também, né? Que é essa questão que as ideologias, elas infelizmente estão tomando conta do coração do cristão e estão desviando o olhar do cristão para Cristo para focar em sua ideologia política. Inclusive, Daniel, o próprio Calvert, no livro A Revelação de Deus, ele vai tratar justamente sobre isso, a questão de que ele vai tratar da religião em si, né? Que muitas vezes o homem ele quer ditar ou dizer quem é Deus ou o que é a religião cristã, né? Então vai dizer como é que a gente deve viver ou não, mas a gente deve se lembrar que Deus não precisa de ninguém para poder revelar a ele, né? Deus, ele se revela a si mesmo, né? Então Deus não precisa de ninguém. Muito menos ideologias, né, políticas, etc. Exato. E voltando para Leia, a gente pode perceber como ela consegue ali manter a ideia de justiça e para todas as pessoas, né? Como ela percebe o seu alvo. O seu alvo é a liberdade, a justiça, o cuidado com aqueles que estão sendo oprimidos e tudo mais, de uma forma muito consciente, né? Acho que realmente a Leia, ela traz muito dessa ideia. Não importa quem seja, ela sempre está ali pronta para apoiar se houver alguma injustiça. Ela consegue ser justa e paciente como era Jesus. Exatamente. Né? Como diz a canção. Exatamente. Eu queria falar, vocês estavam falando, né? E eu tava lembrando de uma cena em específico do episódio 4, que ela vê o seu planeta sendo destruído. Assim, ela cresceu no planeta de Alderaan e o comandante do Império faz questão de utilizar a Estrela da Morte pela primeira vez no planeta dela. E ela vê os pais que ela conheceu, né, os pais adotivos, a família dela, tudo que ela conhece ser destruído de uma vez, num piscar de olhos. E apesar de o filme não dar tanto destaque para isso, não enfatizar muito isso, é de se pensar como ficou o estado emocional de Leia depois de ver aquilo acontecer, né? Ela vê uma arma destruir tudo que ela conhece. E ela está em poder do Império e ela não tem como fugir sozinha.
e ela poderia simplesmente entregar o que eles queriam, saber, né, onde estavam os rebeldes. Ela poderia ter entregue todos os segredos, todos os planos, porque para ela, talvez a luta não valesse mais a pena, já que tudo que ela amava tinha se perdido naquele momento. Mas ela decide continuar com a missão dela, fazer prevalecer a missão que ela tem, que é de manter segura a localização dos rebeldes e de manter segura também a localização do droid, né, que tem as informações sobre a Estrela da Morte. É muito interessante observar a postura de Leia. Talvez não tanto da atriz em si, da performance da atriz, mas da personagem, da trajetória da personagem, que se mantém firme. Apesar de ser uma mulher, né, que, em geral, mulheres são retratadas como sendo mais frágeis ou mais sensíveis, né, sempre as vítimas, a princesa que está em perigo, mas Leia, ela assume uma postura diferente. Eu não sou feminista, só para deixar claro, parecer um pouco, mas não. Mas eu também não acredito no perfil da mulher que é totalmente exposta às situações da vida e que ela se deixa levar pelas circunstâncias. Leia não é esse tipo de mulher. Ela se posiciona e ela sabe o que ela precisa fazer. É isso. Muito bom, é isso mesmo. O personagem da Princesa Leia, a gente falou tão bem dela, que é uma personagem justa, consciente da sua missão. Eu citei que ela treinou para ser Jedi e terminou como uma manipuladora da força. E aí ela tem um romance com o contrabandista Han Solo, que está facilmente entre os meus personagens favoritos, de longe. Sou apaixonado pela história de Han Solo, acho incrível. O filme dele é uma porcaria, não assistam. Mas tem uma coisa que eu acho muito curiosa em Han Solo. E aí eu não consigo ver isso de uma outra forma, senão com relação à graça. Han Solo é um personagem que desde o primeiro filme que ele aparece, em Uma Nova Esperança, ele é um personagem que não acredita na força. Ele simplesmente acha que isso é uma história, que tipo, as pessoas utilizam esse argumento da força para se promoverem, para terem sucesso, para serem da Ordem Jedi e ganhar as benefícios que a Ordem Jedi lhe proporciona. Só que na medida que ele vai convivendo com Luke Skywalker, com a Princesa Leia, com outros Jedi e vai entendendo a relação do Darth Vader, quem é o Darth Vader, a necessidade de combater o lado sombrio da força e tal, ele começa a entender o que é a força. E ele começa a ser um devoto dela. Ele se entrega à força, digamos assim. Ele não se torna um dominador da força. Ele não se torna um Jedi. Ele termina todos os filmes sendo um contrabandista ainda, com a fama de contrabandista. Mas é como se fosse o seguinte: eu entendo isso como sendo a graça, pelo que a gente entende da graça irresistível, sabe? A graça de Deus ela é tão irresistível até aqueles que não a conhecem e que não acreditam nela, a partir do momento que tem um contato com o Senhor, tem um contato com o Espírito Santo, conseguem entender a grandiosidade da graça e conseguem se entregar por completo, não por sua própria vontade, mas porque a própria graça faz com que a pessoa se renda a ela. Eu acho a história de Han Solo nessa perspectiva. Depois que eu entendi a ideia da força com relação à graça e ver isso na história de Han Solo, para mim eu não consigo mais ver de outra forma. Eu acho realmente, eu vejo muito por esse lado. Eu comparo o Han Solo com o Tomé. Ele precisou ver para crer. Acho que o primeiro contato que ele fala, a gente tem ali com ele com relação à força, é que ele diz que nenhuma força o controla. Não existe força no universo que o controle. E com o tempo ele vai tendo esse contato com o Luke, com as coisas, ele percebe que a força existe. Tanto que a construção do personagem, não lembro, acho que é no episódio 5, ele já fala então que a força esteja com você. É muito lindo quando ele fala, véio, é muito emocionante. Pois é, então há essa mudança de perspectiva, de cosmovisão no Han
A gente consegue perceber isso. E a mudança também nele, né? Era um cara extremamente egoísta, que estava apenas preocupado com o dinheiro. E já no episódio 4 mesmo, ele já muda. Ele volta atrás para ajudar o Luke, ajudar a Leia. E realmente tem essa mudança na sua essência, mesmo continuando como contrabandista, né? Mas ele tem essa graça, como a gente mesmo percebe, atrai ele para algo maior. Eu gosto muito dessa desenvolvimento de Han, porque a gente percebe a mudança, né? Eu amo essa questão da construção dos personagens. Como a gente falou, o Han, ele surge como aquele cara incrédulo, como aquele cara que simplesmente é egoísta, egocêntrico, e depois ele muda. Ele não deixa mais a força, embora no episódio 5, ainda no início, ele ainda tente ali seguir sua carreira, sua vida, tocar sua vida como contrabandista, mas depois ele vai entendendo que a sua vida pode servir para algo maior. A gente vai entender, especialmente quando ele começa a se relacionar com Leia, a gente percebe aí a mudança no grande Han, né? Ele sai daquele homem que simplesmente era o incrédulo, a um homem que estava apenas voltado para a sua própria vida, e percebe que a sua vida ela serve a algo muito maior, ela serve a força e aquilo que realmente deve ser feito como o certo, né? E acho muito incrível isso, a construção que se ouve no personagem aí nessa trilogia. Como o Han, ele vai mudando aos poucos, ele vai deixando alguns vícios, como a gente vai entender na filosofia, que são os pecados, né? Do egoísmo, da ganância e tudo mais, e ele vai se libertando disso e vai então se tornando alguém muito mais entregue às pessoas, muito mais gracioso, podemos dizer assim, em seus atos. Eu acho isso muito incrível, já pegando esse ponto do que o Pedro falou sobre a questão da graça irresistível, como ela vai moldando, né? Não é da noite para o dia, não é algo imediato. Han Solo ele não teve esse contato com a força e desde cara ele já mudou, como na vida cristã também não é assim. A gente não se torna cristão do nada e agora a gente se tornou santo completamente. Não é assim. Da mesma forma foi a construção do Han. Aos pouquinhos ele foi deixando aqueles pecados, aquelas compreensões, a sua cosmovisão foi mudando, a sua prática foi mudando, até que então ele se entende como alguém que deve estar ao lado daquelas pessoas, daquele propósito de vida, né? Eu acho que a idealização de Han Solo, é como se fosse o seguinte: ele entende que o estilo de vida dele não cabe mais para aquilo que ele tá começando a não gostar, mas tipo, aquele novo estilo de vida que ele tá adotando. Se ele tá ao lado dos Jedi, ao lado da Princesa Leia, lutando contra o Império, ele entende que a missão dele não é mais ser um contrabandista. Óbvio, ele continua tendo atitudes, ele continua estando ali na navezinha dele, com o Chewie, em vez ou outra ele ainda utiliza de artimanhas de um Uhum, contrabandista, a gente percebe isso no decorrer dos filmes, mas é como se ocorresse aquilo que a gente chama de metanoia, né? A isso. mente dele vai mudando, e aí, como consequência, as atitudes dele vão mudando, e é tanto que se você comparar, o Han Solo que a gente conhece no Star Wars Uma Nova Esperança não é o mesmo Han Solo que a gente vê no último filme que ele aparece. A essência do personagem tá ali. É Han Solo, a gente sabe que é. Mas o quanto ele amadureceu, o quanto ele cresceu, o quanto ele mudou, sabe? E a gente Uhum. percebe muito claramente que, correlacionando com a nossa vida agora, com a graça, a gente percebe que é basicamente a mudança que a graça nos propõe. A mudança que a graça de Deus ocasiona nas nossas vidas. Exato. E eu acho que isso é muito importante porque tem muito cristão que acha que ele vai ser transformado plenamente. E não é assim. A gente vai sendo transformado aos poucos, a gente vai tendo que lutar, querendo ou não, a gente vai encontrar práticas ainda da nossa velha vida, práticas daquilo que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, práticas pecadoras. A gente vai ter que estar sendo transformado. Aquela frase de C.S. Lewis que eu acho maravilhosa, né? Ele diz: a gente não vai alcançar a santidade plena nesta terra, mas tenha certeza, Deus nos fará chegar o mais próximo disso possível. Então a graça ela vai nos transformando aos poucos na imagem de Cristo Jesus, e isso leva tempo, isso leva lutas, vitórias e derrotas, pecados e redenções, para que a gente possa ser alcançado. E o Han Solo ele traz muito disso, muito dessa vida cristã cotidiana, dessa vida cristã dia a dia, das nossas lutas, das nossas batalhas, que não é contra carne nem sangue,
que a gente precisa ter como cristão. É interessante perceber também como a amizade de Han e Leia, né, que depois se torna um relacionamento amoroso, e a amizade de Han Solo com Luke auxiliou nessa transformação dele, porque Han, em primeira instância, ele abriu mão de objetivos pessoais e de uma trajetória que ele planejava ter, né? Já que ele era um contrabandista, mas ele abriu mão disso em primeiro lugar por causa da amizade que ele tinha com Luke e pelo apreço que ele já nutria por Leia. E depois esses sentimentos foram transformando ele a partir do momento que ele foi conhecendo as pessoas, conhecendo a força também, enfim. Isso também mostra pra gente como é importante ter pessoas na nossa caminhada, traçando a nossa caminhada conosco. Pessoas que têm objetivos em comum, pessoas que têm objetivos nobres. Mesmo que a minha trajetória de vida não seja tão nobre assim, mas aquela pessoa me inspira a ser um pouco melhor. Então, aquela pessoa, eu nutro um sentimento por aquela pessoa e eu passo a me tornar melhor também por causa dela. Não que seja o único fator transformador na vida de Han, mas tem uma grande importância e isso não dá para negar. No primeiro filme, né, no episódio 4, ele diz que não vai participar da missão para destruir a Estrela da Morte, porque é uma missão suicida. Ele diz isso. Só que quando as coisas já estão acontecendo, se não fosse a intervenção de Han Solo, Luke não teria alcançado seu objetivo. Ele salva Luke ali naquele momento. E ele retorna não porque ele queria, ele não acreditava que aquela missão ia dar certo, mas ele retorna porque ele sente que ele precisa proteger os seus amigos. É interessante notar a importância da amizade na evolução de Han Solo. Verdade, acho muito incrível isso, que a Bíblia fala muito disso, né? Da questão da amizade, de como a gente precisa cultivar boas amizades aqui nesta terra, até porque, assim, o provérbio vai dizer, né, que assim como o ferro afia o ferro, assim um amigo, ele auxilia outro amigo. A gente é moldado, a gente é construído nesse propósito, né? Que foi até um dos motivos da própria Proleguem surgir. Nosso alvo aí, logo no início, que o Natan falava muito comigo, incentivava também, era justamente nós fazermos reuniões, criar um grupo de estudo de pessoas que estivessem com o mesmo propósito de conhecimento teológico, conhecimento bíblico, de busca a Deus, para que a gente pudesse ali fazer um grupo que realmente se fortalecesse cada vez mais no estudo bíblico e tudo mais. Então, a gente precisa de pessoas assim ao nosso lado, a gente precisa de pessoas que tenham o mesmo alvo, o mesmo objetivo e que queiram compartilhar dessas lutas. E o Han, a sua amizade ali e tudo mais, ter a pessoa certa, como a própria Rebeca colocou no seu texto, né? A importância de ter a pessoa certa ao nosso lado faz toda a diferença na vida cristã. É incrível como essa questão que o Rubinho falou, né? Da graça de Deus. A gente pode ver a questão da graça irresistível, né? Onde muitas vezes muita gente defende que não, porque a graça de Deus é irresistível, que o homem resiste a Deus. Mas o conceito de graça irresistível é de que a gente vê como Jó, né? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, no momento certo, Deus, com sua soberana vontade, age de tal forma que o homem não consegue mais resistir a nada. Esse é o conceito que fala sobre a graça irresistível, né? A gente vê Anakin, eu vou falar um pouco, não tem como não falar, ele simplesmente desejando tudo logo no início e tal, aí eu não vou falar muito, né? Mas quando chega no episódio 3, vira Darth Vader e tal, e depois do encontro com o Luke, existe aquela luta lá, né, com o Palpatine e tudo mais. E logo no final do episódio 6, quando tá terminando, a gente consegue ver Anakin junto com a Força. Então, meu irmão, aquela cena pra mim foi muito, muito emocionante, né? Porque a gente viu que, pelo menos por aquele filme, a gente viu que Anakin, ele conseguiu ser liberto do Darkseid, né? Não sei se foi esse entendimento também que vocês tiveram. Sim, foi. Uhum. É curioso você parar pra pensar sobre a história de Darth Vader, porque sempre foi uma história que teve muita expectativa. Inicialmente, porque a gente vai adentrar mais nesse assunto no próximo episódio sobre a primeira trilogia, sobre a trilogia prequela, né? A primeira trilogia na minha cabeça é porque é episódio 1, 2 e 3, eu sempre me confundo. Mas
existia uma profecia que acreditava-se que viria a se cumprir em Anakin Skywalker, então existia essa expectativa sobre ele. E aí, na medida que ele foi avançando, teve o treinamento, pipipi, popopó, desencadeia nesse Darth Vader que nós conhecemos nos episódios 4, 5 e 6. Então sempre teve uma expectativa muito grande sobre o personagem. Começa com a expectativa sobre ele ser o da profecia, vai para a expectativa sobre ele ir ou não para o lado escuro da força, o lado negro da força. Em seguida, fica naquela. E aí, ele vai conseguir ou não se libertar disso? E aí, é massa porque você consegue perceber aquilo que Rebecca falou sobre Han Solo, sobre a influência das pessoas que estão ao seu redor. Porque na minha concepção, eu consigo perceber muito claramente que a relação paternal dele com Luke e também com Leia, consequentemente, faz com que ele consiga ter essa redenção, ele consiga encontrar, digamos assim, a luz e voltar para o lado... talvez, eu não posso nem dizer que ele voltou para o lado bom da força, mas pelo menos ele conseguiu se libertar daquela escuridão que ele vivia. E eu consigo entender muito claramente que o arco de Darth Vader é um arco de perdão, sabe? É um arco de olhar e dizer, não, ele conseguiu, ele realmente lutou. Se a gente for parafrasear de forma a falar sobre a vida humana, eu consigo entender que o arco de Darth Vader ele lutou contra o pecado, ele caiu nas armadilhas do pecado, mas ele lutou e com a ajuda de pessoas ao seu redor, pessoas importantes, ele conseguiu encontrar a graça, realmente a graça que o Cristo prega, e ele conseguiu a redenção, sabe? Ele conseguiu ser perdoado e os seus pecados foram perdoados. Se a gente for parafrasear com a vida cristã, eu conseguiria parafrasear dessa forma. E eu acho o arco de Darth um arco sensacional. A narrativa que eles criam para o personagem ali, de como ele vai odiado, temido, todo mundo tem medo daquele personagem, se assusta com ele, ele causa pânico às pessoas, e no final você olha pra ele e faz, caramba, que massa, velho, que bom que deu tudo certo, e que bom que ficou tudo bem no final. Eu acho sensacional isso. Uma coisa interessante de perceber na trajetória de Darth Vader é que, não exatamente na trajetória dele, mas na construção do universo Star Wars. George Lucas primeiro escreveu a história de Luke, né? Os episódios 4, 5 e 6. E parece que depois dele perceber a potência que a história de Darth Vader poderia ter por ser um vilão, o vilão mais temido da galáxia, que nos últimos minutos da sua vida ele se redime. Então, George Lucas resolve contar a trajetória de Darth Vader, de como ele já foi alguém que fez parte do lado bom da força e já teve intimidade com a força, e ele se perdeu no caminho. Porque alguém que alcança tamanha redenção, em algum momento ele teve um contato com o lado bom da força, e ele era muito poderoso, a força era muito poderosa nele. A importância que a história de Darth Vader tem para a saga Star Wars é imensa. Praticamente os 6 primeiros filmes são sobre Darth Vader. E ele é o personagem mais importante da saga. Para mim, eu vejo dessa forma. Eu consigo enxergar isso na trajetória Star Wars. Porque ele tem a história de alguém que nasceu para a força, ele caiu por um momento, mas ele se redime. E por mais que... Eita, não, acho que eu ia entregar episódios do próximo capítulo. Capítulos do próximo episódio. Deixa a próxima parte para depois, é melhor. Mas corroborando com essa ideia de Rebecca, eu acho que a própria ideia do retorno do Jedi, pelo menos ao meu ver, não se fala muito de Luke, né? Pra mim, pelo menos, acho que eu concordo com o Rebecca, fala mais de Darth Vader aí. Ele é o Jedi que retorna à força, ele é o Jedi que retorna, então, ao caminho correto. E eu acho que isso é muito visível ali no final do episódio 6, quando o Luke, ele olha e tá lá
Obi-Wan, Yoda e agora Anakin ali juntos, fazendo então aquele símbolo da força ali, todos reunidos. Chorei muito, viu? Inclusive nessa cena. E eu gostaria de deixar aqui uma coisa bem clara. Eu odeio aquele ator que fez o Darth Vader nos episódios 1, 2 e 3. Eu queria deixar Meu bem Deus! claro. Não! Eu odeio o Hayden Christensen, porque é um personagem muito bom para um ator muito ruim. Ah, não. Sim. Darth Vader podia ser muito mais. Anakin Skywalker podia ser muito mais. Eu acho que isso também a gente vai entrar, tem que entrar nesse assunto no próximo episódio sobre os Com episódios 1, 2 e 3. certeza. Mas Com eu acho que certeza. também tem muito problema de roteiro e direção ali naqueles primeiros filmes, viu? Muito. Mas eu gosto dele. Inclusive tô animado porque ele vai estar na série do Obi-Wan Kenobi. Quero muito ver isso. Medo eterno. Mas tudo bem. Então, galera, vamos caminhar agora para o final, já vai mais de 1 hora de podcast, né? Mas muito bom. Já fica aqui o convite para vocês nos ouvirem nos próximos episódios sobre Star Wars, mas eu queria fazer uma conclusão, um fechamento geral do nosso um resumão, né? Daquilo que nós falamos aqui hoje. Eu então vou convidar o Pedro para que ele faça essa conclusão para nós, já que ele é o nosso cara da cultura pop, né? O Pedro, o cara da proleguinha da cultura pop é o Pedro, e ele então vai trazer para nós essas conclusões. Olha a responsabilidade que tu coloca sobre meus ombros. Meu Deus do céu. Não, gente, mas eu espero não me emocionar, porque falar de Star Wars sempre mexe muito comigo. Eu não sei nem explicar o que é que eu sinto quando eu falo de Star Wars. Mas eu espero do fundo do meu coração que esse primeiro episódio de 3 tenha falado de alguma forma com você que nos ouviu, além de já ter falado com nós 4 que gravamos. Primeiro que você consiga entender é que, assim como o Luke Skywalker, a sua missão tá acima de você. Aquele que lhe chamou controla todas as coisas e ele graciosamente vai prover todas as coisas para que a missão seja completada. Que você tenha bons mestres, assim como o mestre Yoda, que lhe ajude na caminhada, que lhe direcione. E que você também ore pelos seus mestres, ore pelo seu pastor, para que o Senhor dê forças a ele, para que o Senhor dê sabedoria, a sabedoria que só pode vir do próprio Deus. É verdade, pessoal. Ore para os seus pastores, por favor. O apelo de um pastor também, olha aí. É verdade. E assim como a princesa Leia, você consiga ser justo e que você consiga se preparar dentro da sua limitação, obviamente, mas com as armas que o Senhor vai prover para você enfrentar na caminhada e você lutar, porque a gente sabe que a caminhada não é fácil, mas que você consiga ser justo, sábio, e seja o reflexo de Cristo aqui no mundo e consiga lutar contra aquilo que deve ser lutado, que você consiga defender aquilo que precisa ser defendido, mas que em tudo Cristo seja glorificado através da sua vida. E que nos momentos em que a gente deu uma bambeada feito Han Solo, mas que a gente se apegue com a graça de Deus, a mesma que nos salvou, e que ela nos fortaleça. Assim como o Han Solo, que foi sendo moldado por essa graça que a gente na saga chama de força, mas que a gente consiga ser moldado constantemente por ela também. E que a gente se lembre que um dia nós somos como Darth Vader, mas que Cristo ali na cruz nos redimiu dos nossos pecados e antes nós estávamos no lado sombrio da força, mas hoje nós estamos com Cristo e em Cristo. E é isso, que a gente se lembre sempre que a nossa redenção está nele e que a força esteja sempre conosco. É isso aí. Então é isso, galera. Quero agradecer primeiramente ao Pedro, né, por estar aqui conosco mais uma vez, mais um podcast. Pedro, então, tem participado aqui, nos auxiliado muito, tem sido um grande incentivador e auxiliador aí das gravações do podcast. Quero agradecer ao Pedro. Ô Daniel, eu que agradeço, meu amigo. Eu que agradeço. Tanto escrever para a página, quanto estar aqui gravando podcast, não só esse de Star Wars,
mas os anteriores que a gente já gravou e os que a gente ainda vai gravar é uma alegria para mim, pode ter certeza disso. Fico muito honrado de estar participando e de alguma forma estar contribuindo para o crescimento da ProLegame, mas principalmente para o crescimento do Reino. Da mesma forma, queria agradecer também a Rebeca por estar conosco, né? Ter aceitado o convite, estar aí nesse primeiro podcast em análise da primeira trilogia de Star Wars. Estará conosco, se Deus permitir, também nas próximas, né? As próximas análises. Agradeço a Rebeca. Eu agradeço pela oportunidade de ter participado desse papo legal com essa galera. Espero pelo próximo dia que estaremos reunidos para falar mais sobre Star Wars, falar sobre a próxima trilogia. Foi um prazer participar desse podcast, meu amigo Daniel. Eu agradeço pelo convite. E, por fim, agradeço também ao Natan. Natan, que foi um cofundador da ProLegame, junto comigo, foi aquele que me incentivou a começar a página, me ajudou então a dar esse pontapé inicial, esteve comigo aí no início desse processo e hoje está conosco novamente, né? Quero agradecer ao Natan por esse retorno, né? A ProLegame, estar conosco. Deus o abençoe também. Então, eu queria agradecer muito a vocês por essa oportunidade, agradecer também a Daniel, principalmente, que foi o qual, né, o responsável que a gente pelo ProLegame, né, e a gente começou junto e estamos aqui participando de novo. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade, falando principalmente de Star Wars, que é a melhor saga para mim que existe, e que meu desejo é simplesmente muito mais sucesso para essa página incrível, que continue crescendo e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Tamo junto, até a próxima. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Deus abençoe e até o próximo episódio do ProLegame Podcast. Fiquem com Deus.